Olá, turminha! Hoje é a nossa 7ª aula de Geografia e vamos falar um pouquinho sobre meios de transporte. Meios de transporte são utilizados para o deslocamento tanto de pessoas quanto de mercadorias. Podem ser terrestres, aéreos ou aquáticos. Os terrestres são os meios de transporte que andam em solo, em terra firme, os aéreos no ar e os aquáticos nos mares e rios, certo? Os terrestres se dividem em rodoviários e ferroviários. Vamos falar um pouquinho sobre o transporte aquático primeiro. No Brasil, a gente tem a navegação fluvial, que é realizada nos rios, e a navegação marítima, que é realizada nos mares. Como exemplos de navegação fluvial, a gente tem a navegação que é realizada nas bacias, como a Bacia Amazônica, do Paraguai e do São Francisco. As bacias são assuntos estudados em geografia, na parte da hidrografia do Brasil, e vocês vão ter a oportunidade de ver comigo ainda esse ano, certo? E como exemplos de navegação marítima, nós temos os portos de Santos e do Rio de Janeiro. Os meios mais utilizados para a navegação, tanto fluvial quanto marítima, são os barcos e jangadas. E essa via de transporte se chama hidrovia, porque hidro vem do grego que significa água, certo? Então a via aquática, a via do transporte aquático é a hidrovia. O transporte terrestre, como eu falei no começo do vídeo, divide-se em rodoviário e ferroviário. O transporte rodoviário, que é extremamente comum no Brasil, é realizado por ônibus, automóveis, motos e caminhões todos os dias. Já o transporte ferroviário, que já foi mais utilizado na época do Império, lá com Dom Pedro II, hoje está um pouco em desuso, mas ainda existem trens circulando nos trilhos e os metrôs, que são transportes subterrâneos utilizados principalmente para o transporte de pessoas. A rodovia é a forma de locomoção mais utilizada no Brasil porque, com o grande contingente de migrantes e trabalhadores do Nordeste para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, a partir dos anos 50, foi necessário criar uma infraestrutura, uma logística que pudesse fazer com que essas pessoas chegassem, se transportassem, tanto elas quanto suas roupas, suas ferramentas, enfim, pessoas e mercadorias, do Nordeste para o lugar onde iam buscar uma vida melhor, um emprego, um trabalho. E por isso criou-se essa cultura da rodovia aqui no Brasil. O transporte aéreo é considerado o meio de transporte mais rápido, seguro e eficiente, e é realizado por aviões e helicópteros. Nesse sentido, o Brasil tem muitos aeroportos movimentados, como o da Cumbica, em Guarulhos, e o Galeão, no Rio de Janeiro. Com base no que acabamos de estudar hoje, responda as duas questões da página 377 do seu livro. Se tiver dúvida, consulte o professor, consulte o livro ou assista ao vídeo novamente, certo? Bons estudos, boa sorte. Confie em si mesmo.